Isso aí, pessoal. Mais um episódio da série Heróis Anônimos. Dessa vez estamos aqui com meu amigo Davidson Pimentel, um trader que de fato tem resultado no mercado, porque a gente sabe que as pessoas querem vender facilidade, querem vender que existe dinheiro fácil no mercado financeiro e, na verdade, o Davidson vai, apesar do resultado que ele obteve, que ele obtém, ele vai mostrar para vocês, através da história deles, que esse caminho não é tão fácil. Inclusive, Davidson, tem um amigo meu que fala assim, ó, ganhar dinheiro no mercado financeiro sendo day trader. Aliás, ser day trader é a forma mais difícil de ganhar dinheiro fácil, né? E é verdade. E a gente tá doido para escutar um pouco da tua história aí. Conta aí pra gente como que você entrou no mercado, como que você se despertou. Fala um pouco aí do teu início nessa carreira tua aí, nessa caminhada. Show de bola. Primeiro, agradecer aí o convite aí do Pedro, que é um parceiro aí. Expressar a admiração que eu tenho também por você. Pô, obrigado. Muito bom, muito bacana, né? Agradecer também a galera aí, a equipe. E assim, realmente começar como day trader é o meio mais cativante que existe, né? Uhum. Todo mundo quer começar já andando de Fórmula 1, né? Ninguém quer começar ali no simulador, passar pelo kart, enfim, todo mundo já quer ser a estrela ali. E, de fato, ser day trader é uma das formas mais difíceis hoje, não só hoje, desde quando existe essa modalidade, de extrair dinheiro de forma consistente do mercado. Excelente. Bom, eu comecei no mercado em 2008, né? Certo. Ali de 2008 para 2009, em outubro. E eu trabalhava na época como recepcionista numa loja de motos. E dali em diante eu comecei a encontrar alguns insights ali sobre bolsa de valores. A gente estava passando por um cenário bem atípico, globalmente falando, né? No caso do subprime. E em algumas revistas eu via algumas menções do tipo, as ações da Vale despencaram tanto, ou um investidor fez dinheiro vendendo ações da Vale, né? Uhum. Então foi alguns trechos ali que eu comecei a observar e tentar entender, falar, como assim uma pessoa ganha dinheiro vendendo um ativo ou vendendo uma ação? O que é uma ação? Como que isso funciona? Onde eu vou para me inscrever nisso, para poder, né, conseguir trabalhar com isso? E aí o acesso à informação naquela época era bem mais difícil do que a gente tem hoje, né? Sim. Hoje... Ô, Davidson, você comentou que você era recepcionista, né? Isso, eu comecei como recepcionista. Então eu imagino que você veio de uma família simples. Simples, bem simples. Eu vim de uma família bem pobre mesmo, né? Assim, eu tenho os pais separados. Eu cheguei a morar com minha mãe em barraco de madeirite, né? Tem até uma foto lá no Instagram que eu postei Do barraco que a gente morava. Quando chovia, o barraco inchava, as madeiras, tinha cupim, né? Assim, a gente vem de uma família extremamente humilde mesmo, bem simples. Entendi. E você ganhava quanto? Né? Quanto que você ganhava como recepcionista? Cara, lá na Honda eu já ganhava uma média de uns 400 e poucos reais na época. Entendi. Na época o salário mínimo era outro, a inflação era outro contexto. Era outro contexto. Então, quer dizer, você, apesar de vir de uma família muito humilde, de ter uma renda bem baixa na época, quase um salário mínimo, imagino. Sim. Ainda assim você não se assustou com o mercado financeiro, você não olhou para o mercado e falou, isso aqui é para quem tem dinheiro. Você ainda assim teve uma ousadia de falar, quero conhecer isso. É porque assim, na verdade, a pessoa quando ela vem de baixo, meio que a gente não tem o que correr de risco, né? Você já tá... o seu risco ali já é a todo momento. Já é. Mas eu volto para onde eu vim. Tipo assim, a gente já começa abaixo de zero, né? Então, meio que não tem muito... Como é que a gente possa dizer? O que correr de risco. Saí ali, cheguei num nível ali que, eu não tenho com que me preocupar para trás, né? Eu já tô na batalha aqui, ou é daqui para frente ou é daqui para onde eu tô mesmo. Não tem muito o que se preocupar em voltar para trás, não. Então assim, não cheguei a me assustar, até mesmo porque quando a gente sai do zero ou abaixo de zero, como era o meu caso ali, a gente morava num barraco de madeirite que ainda era aluguel, não era nem próprio, né? Era alugado ainda. E aí, quando a gente sai dessa fase, a gente não se assusta com o que tá por vir. Eu não queria saber se bolsa de valores era para quem tinha dinheiro ou era para quem não tinha dinheiro. O meu primeiro passo era entender o que era aquilo
né? E como eu conseguiria entrar naquilo. Excelente. Então, independente do quanto eu ganhava, de onde eu vinha, não me assustava isso. Eu acho que por isso que eu acredito ser bem mais fácil uma pessoa que está começando do zero chegar num nível mais alto do que uma pessoa que já tem uma estrutura. Quem já tem uma estrutura tem um receio, né, de perder aquilo que já tem. Sim. Tem um medo por detrás, um risco a se expor, né? Um cara que não tem nada, ele tá all in todo dia. Você sai de casa correndo o risco de não voltar e a única coisa que você tem é a roupa do corpo, o dia para viver e a noite para dormir. Basicamente, né? Tem mais ousadia pra seguir. Mas você entrou no final de 2009, tinha aquele simulador, né? Acho que era da Folha, se eu não me engano. Eu comecei a estudar no final de 2008, né? No Subprime. Então, quando eu comecei, eu ainda não tinha encontrado esse simulador. Aí o que eu fiz? Eu já tinha uma conta no Itaú, aí fui até a agência para perguntar como que eu faria para poder investir. Eles me informaram que eu teria que abrir uma conta na corretora, Itaú Corretora. Não sabia nem se podia falar o nome Itaú aqui, mas... Pode, tem problema nenhum, é tua história, né? não tem... E aí, fiz a solicitação, abri no Itaú Corretora, li os termos para ver como é que entendia, né? E aí eu lembro que na época tinha até recomendação do Itaú já para algumas ações. E todo mundo começa seguindo o que o povo está falando, né? Sim. Foi uma recomendação aqui de uma carteira X, Y. E aí foi onde eu comecei a ter dimensão de como que aquilo funcionava. Porra, para comprar uma ação eu preciso ter o valor da ação vezes a quantidade de lotes que eu vou estar comprando aqui, ou em fração, ou em lote padrão. E o Itaú pediu uma alocação mínima, um recurso mínimo? O Itaú pedia, tinha uma margem mínima, tinha a taxa de corretagem que eu até comentei contigo, que era alta, era né? uma esfaqueada, né? Era meio por cento do valor transacionado, mas na época exatamente. Mais 25 e 21, aí alguns davam desconto nessa taxa fixa, enfim. Era uma taxa fixa mais uma taxa variável. Isso, só que aí é o que eu sempre falo também para os meus alunos hoje. O sistema, desde sempre, ele é criado para beneficiar quem tem muito e dificultar para quem não tem nada. Então, como eu não tinha condições, o Itaú se lixava, não sabia essa de dar desconto. Eu, até por falta de informação, não sabia como requisitar esse desconto, né, dentro das operações. Então, comecei ali no Itaú Corretora. Aí até o final de 2009 eu não sabia como era operar vendido, shortear ações, né? Até mesmo porque ainda estava em processo de aprendizagem, as informações que eu tinha eram muito superficiais, as pessoas falando sobre um determinado assunto, mas sem se aprofundar, então ainda não tinha ali noções de como fazer um valuation de uma empresa, o porquê de fato uma ação sobe, porquê de fato uma ação desce, quais eram as ações de maior peso dentro do Ibovespa, né? Não conhecia o índice ainda como o derivativo ali para a gente poder operar, nem o dólar. Então, assim, foi um processo lento, né? Bem puxado, mas que rendeu frutos melhor do que se talvez eu tivesse começado numa época como hoje. Entendi. Né? Então você descobriu no final de 2008, quando foi que você fez a tua primeira operação? Em 2008 mesmo eu já recebi, né? Ali no final do ano já recebi 13º, férias. Sim. Aí já torrei ali no mercado, já tu coloquei pegou a margem mínima. Tuas férias, já botou de margem, já começou a acelerar Comecei a acelerar. O carro. Aí esse dinheiro virou pó ou... Não, aí o que acontece? Na primeira operação que eu fiz, tinha o período de sair, creditar, de sair o débito da conta, né? E a ação. E aí eu comprei e não saiu. Eu falei, uai, o que aconteceu? Aí veio aquele processo de amadurecer. Ele falou, uai, eu comprei, mas o dinheiro ainda consta na conta, não entendi como é que funciona isso. Era em D+3 na época. Isso, D+3, exatamente. Então a primeira operação que você fez não foi um day trade, foi o swing trade. Era para ser um day trade, só que como não saiu o dia da conta, eu não entendi o que tinha acontecido, né? Eu falei, não, vou esperar. Aí virou o dia, virou outro, aí depois que veio ser debitado, eu falei, não, agora... Aí comecei a pegar, né? Aí o primeiro movimento de queda que o mercado deu, eu realizei, no prejuízo. Sem entender, tinha condição de ter sustentado o papel, né? Que o dinheiro que tinha era suficiente para sustentar ele em posição sem estar alavancado. A alavancagem também na época não era como hoje. A gente tem... Hoje até que melhorou, que hoje a B3 solicita R$100 por contrato, né? Mas antigamente, aí até um ano para trás, aí tinha corretora com R$25 para você operar com um mini contrato, né? E isso aí é um modo de facilitar o suicídio financeiro na renda variável, entende? A pessoa se expõe a um risco que nem ela mesma conhece. É verdade. Então,
Naquela época ali eu comecei fazendo isso e... Essa primeira operação você estava alavancado ou estava... Não, essa primeira operação eu entrei sem alavancagem, só que não entendi como funcionava ainda a alavancagem, né? Entendi. Fica meio aquela dúvida. Como eu vou operar alavancado? Como é que funciona essa questão de a corretora vai me emprestar ou vai permitir que eu opere mais dinheiro do que eu tenho? E se eu perder, eu perco o dinheiro da corretora? Né? Tem aquelas dúvidas iniciais ali que todo iniciante passa. Na época não tinha essas informações no YouTube. Não tinha. Aprendeu na prática. Exatamente. Não tinha informação no YouTube. Você dava um Google ali, era muito difícil também você encontrar informação assim. Então, assim, tudo era mais difícil na época, né? A primeira operação você perdeu o dinheiro? Perdi um dinheiro, aí encerrei, aí o dinheiro não caiu, eu liguei lá reclamando, aí eles me informaram que era D+3 para poder constar, né, a realização e tal. Aí veio corretagem, aí eu me assustei. Você ganhando ou perdendo, a corretora ganha, né? Ganha. Algum lado da mesa sempre ganha. Sempre ganha. Ficar esperto. Exatamente. E aí foi onde eu comecei a ter esse amadurecimento. Aí comecei a bater cálculo, comecei a colocar na calculadora, ver, se eu comprar eu tenho que esperar a ação valorizar pelo menos X para pagar pelo menos a corretagem. Aí foi onde eu comecei a entender que não era só comprar e vender, que existe um planejamento, né? Existe um planejamento. O primeiro planejamento que hoje todo mundo faz quando entra no mercado de renda variável é o financeiro. E esse é o mais fácil de ser feito. O mais difícil é o planejamento emocional. Sim. Eu vou estar preparado para quando acontecer isso? Não, porque hoje é muito fácil você pegar tipo R$1.000, 10 mil, 100 mil, colocar num ativo e falar, não, esse dinheiro não me faz falta. Mas você está se preocupando com o gerenciamento financeiro. E o emocional num Covid da vida que cai 50% um ativo, né? E a gente, nos últimos 20 anos passa... uma das maiores crises que a gente tem dos últimos 20 anos, né? A maior, se eu não me engano, em relação à pandemia. E você vê seu capital ali deteriorando e beleza, eu não precisava desse dinheiro, mas agora 50% foi embora. E agora? Agora eu preciso. Por quê? Porque seu emocional está te dizendo que você precisa. Né? E aí, na expectativa de salvar o mínimo, encerra no fundo. Então, esse amadurecimento emocional é o que é mais difícil dentro do mercado de renda variável. O ter paciência, o entender que o mercado é feito de ciclos, né? E que a gente precisa gerir primeiro as emoções e não o financeiro. Todo trader de sucesso, ele comenta que o principal não é a técnica. Não. A principal é a gestão emocional mesmo. Você demorou quanto tempo para descobrir isso? Rapaz, eu passei 2009 lutando, já batia muito cálculo, passei 2010... E no meio de 2011, ali, completando 2 anos e meio para 3 anos, foi que eu consegui mesmo assim entender 3 coisas muito importantes, que aí eu já estava fazendo day trade mesmo, já tinha pegado experiência e comecei fazendo day trade em ações, né? Ações de maior volume, que eu conseguiria operar num time frame menor, para poder ter mais visibilidade. Não operava só a leitura gráfica também, né? Só candlestick, jamais. Tinha sempre informação, por exemplo, eu vou operar essa semana Petrobras no day trade, vou lá no RI da empresa, faço uma verificação, ver se tem algum fato relevante, se vai influenciar, né? Hoje a gente já faz uma leitura macroeconômica para ver se tem algum elemento externo que vai influenciar diretamente em Petrobras, como a gente está tendo agora, né? Com o cenário do petróleo. Então tudo isso eram elementos que eu filtrava para poder conseguir fazer a minha operação de forma mais tranquila, não cair num nível de volatilidade alta ali e ser consumido pelo mercado, né? E basicamente depois de 2 anos e meio para 3 anos eu consegui criar ali meio que um padrão de operação onde eu entendi que o importante, eu até falo para os meus alunos, todo trader que inicia hoje, ele vem com a mentalidade de CLT. Ele acha que é um salário que ele vai tirar todo mês no mercado. E não é só isso, ele acha que precisa operar todos os dias para bater ponto. Entendi. E ser day trader, né, não é operar todos os dias. É você operar com qualidade no dia. É diferente. Então eu consegui compreender isso. Eu entendi que o importante era trabalhar pouco e produzir muito. Então, numa semana que eu consegui em um dia fazer um resultado tipo R$100 líquido, eu já não operava mais o resto da semana, né? Eu fazia, bom, se hoje eu fiz os R$100, eu vou deixar esses R$100 agora para um outro cenário semana que vem. Ou se aparecer um dia muito tranquilo ali na mesma semana, eu opero esse outro dia, né? Então, eu comecei a fazer
menos operações ali e comecei a dar qualidade nas minhas operações. Por exemplo, na época, no final um ano depois que eu finalizei, que eu consegui sair daquele ciclo de prejuízo, né, de estar ali me expondo de forma irresponsável dentro do mercado, eu percebi que você operar day trade é muito rentável, principalmente com a alavancagem. Sim. Só que você precisa entender quando a alavancagem é necessária e quando não é necessária. Tem vezes que é o que eu falo para todo mundo hoje. Você está operando com um mini contrato hoje no índice, no mini índice. Se você fosse comprar esse um mini contrato hoje, seria na média de 23 mil reais. Isso. Se você colocar 23 mil reais hoje no mercado e for operar um mini contrato, o mercado tem que cair 110 mil pontos para zerar a sua conta. Entende? Mas as pessoas que entram no day trade, eles querem o quê? Colocar 200 reais e operar um mini contrato. E se transformar numa pessoa milionária, né? Então, esse é o ponto. A alavancagem, ela serve para te auxiliar nos momentos em que é necessário, ou você está utilizando ela para cavar a própria cova? É verdade. Né? Inclusive agora, depois a gente vai escutar um pouco mais da tua história recente, mas de vez em quando as tuas postagens, e o interessante do Davidson é que ele não posta o resultado. Ele posta, galera, estou entrando aqui na operação por esse motivo, meu stop aqui, minha perda é aqui. Eventualmente ele tem ganho, eventualmente ele tem perda e tudo ao vivo online ali para quem segue ele. Tem dias eu já vi o Davidson fazendo 500 reais no dia, R$1.000 no dia, já vi o Davidson fazendo 50 mil reais no dia. E é isso, então é o que você está falando. Você usa a alavancagem ao teu favor ou não, a depender do teu cenário, do teu contexto, e você não opera todo dia. Hoje mesmo, a gente está aqui numa quinta-feira pela manhã e ele não está operando e está em paz, né? Tranquilo. Mas, Davidson, aí você começou em 2009 e aí você demorou até, ficou nesse reme-reme, ganha dinheiro, perde dinheiro. Esse dinheiro que você colocou inicialmente, 13º ali que você recebeu, você chegou a perder ele, você precisou, até você conseguir ter resultado, você ficou um tempo sem operar porque você perdeu o teu dinheiro, precisou voltar dinheiro de novo, usou outros 13º? Sim. O que acontece? Na época, eu não tinha como zerar a conta porque o Itaú Corretora chegava na margem mínima, ele não deixava mais eu operar. Então eu não conseguia, tipo, o que acontece hoje com alguns traders, né? De zerar a conta e ainda ficar devendo a corretora. Entendi. Antigamente não, chegou na margem mínima, eu era estopado e aí eu não conseguia mais operar, mas ainda sobrava um dinheiro ali na conta. E aí o que eu tinha que fazer? Trabalhava 3, 4, eu cheguei a trabalhar 6 meses para poder juntar um dinheiro e voltar a colocar na bolsa de novo. Enquanto isso, continuava estudando. Sempre estudando. Aí foi onde eu tive a ideia de procurar por simulador, né? Na época a gente chamava de conta demo. Demo, né? Simulador demo ali. E aí eu pensei, eu tô 6 meses sem operar porque eu tô tentando juntar dinheiro. Sobrava 50 do salário, 80, ia juntando até conseguir ter uma margem ali novamente mínima para poder fazer uma operação. E aí, no meio disso, eu falei, cara, eu preciso praticar ali de alguma forma. Aí foi onde eu conheci, através de algumas pesquisas, eu não me lembro direito se era Folha Invest ou era Data Invest, eu não lembro direito, mas era um simulador cujo a gente tinha as cotações, tinha um ranking de pessoas, né, em ações ali, e aí a gente começava com um capital de 100 mil lá, se eu não me engano. Isso, era isso. Né? 100 mil reais. E aí a gente ia montando ali as nossas ações, as posições, e aí você ia conferir nos próximos dias. E isso foi bom para mim, porque treinou bastante a minha ansiedade. Eu não precisava estar no mercado todos os dias, porque eu não podia estar, eu não tinha condição financeira de estar no mercado todos os dias, né? Então, por exemplo, passava um movimento que eu via acontecendo, eu falava, caramba, agora era o momento de eu ter dinheiro. E eu não tinha o dinheiro para poder fazer aquela operação. Hoje, a maioria das pessoas que pegam, vê um movimento acontecendo, ela tem a margem na corretora e ela vai pela emoção do momento. Eu aprendi a controlar isso por não ter o financeiro e não fazer ali no momento, né? Então, meio que isso me ajudou bastante no início, muito mesmo. E aí, juntava 6 meses, aí ia lá, perdia, juntava mais 3, perdia. Aí, já pro finalzinho, eu comecei a ficar mais esperto. Quando estava chegando perto da minha margem mínima, eu já estopava para poder juntar no máximo 1, 2 meses, não ter que deixar descer muito a minha margem para juntar mais dinheiro, né?
Então ia chegando ali um pouquinho mais perto, eu falava, opa, é melhor eu encerrar esse prejuízo. Aí eu já aprendi outra coisa valiosa, aceitar prejuízo pequeno dentro da minha conta, né? Porque tem gente que tá ali, pô, tem aqui R$1.000, tô operando mini índice. Ah, o mercado tá comendo 700. Cara, quer saber, só tenho 300, vamos ver se vai ou racha. Vai rachar. E vai ou racha. E vai rachar, exatamente. Esse negócio é complicado. Então, assim, eu aprendi a estopar pequeno. Falei, cara, tá chegando muito perto aqui, já eu vou ser estopado, vai vir uma corretagem gigantesca. Então, a melhor coisa que eu tenho a fazer aqui é encerrar minha operação e juntar no máximo mais 1 mês, 2 meses, repor e voltar a operar, do que deixar consumir muito e eu ter que juntar 6 meses, ficar 6 meses fora de novo, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Vai pela dor, exatamente. Aí você começou, então, eu vou considerar que você começou na verdade em 2009, né? Em 2008 você descobriu ali... Foi em outubro, né, de 2008 ali que eu cheguei a conhecer ali de fato e aí, começar. Então, a partir de 2009, 10, 11, 12, vamos dizer que a partir de 2012 você começou a ter um resultado um pouco mais consistente. Finalzinho de 2012. Finalzinho de 2012 para 13, acho que foi. Finalzinho de 2012 para 13. Exatamente, foi quando eu comecei a ter um resultado melhor e aí eu já estava em outro serviço até na época, né? Sempre trabalhando de CLT, obviamente. E ele até postou uma vez, pessoal, depois vocês vão lá no feed dele, no Instagram, o contra-cheque dele de R$1.000 em 2000 e... Foi R$ 680 reais, 680, se eu não me engano. Mas aí final de 2012, 2013 você começou a ter um resultado um pouco mais consistente. E aí, pelo que eu estou entendendo, você teve a felicidade de entender a maturidade do conceito do day trade. Você não buscava um salário, você tinha o teu emprego, então o teu salário vinha do teu emprego. Você realmente entendia que o day trade era um investimento, obviamente que demandava o teu tempo, para você ter resultados maiores. Então você buscava rentabilidade sobre o teu capital. Então se tivesse mês que você não obteve resultado positivo ou eventualmente não apareceu oportunidade, faz porque você não dependia daquilo para viver. Exatamente. Então acho que esse foi um dos pulos do gato aí para você conseguir ter essa consistência. Tô certo? Certo. Hoje o que eu vejo muito, tem muita gente que chega até mim e fala assim, Davidson, eu quero viver do mercado, sair do meu emprego. E o primeiro conselho que eu dou é, não faça isso. Eu até 2016 ainda trabalhava de CLT, eu já tinha juntado uma boa grana, né? Calma aí que a gente vai chegar nesse ano aí. Aí 2013, depois que você começou a consistência, aí você me falou que depois de 12 meses você tinha feito R$8.000, né? Depois de 1 ano, no day trade eu consegui juntar R$8.000. Um ano depois, na verdade, dos 3 anos de sofrimento. Então vamos lá, ficou 3 anos sofrendo, apanhando, ganhando, tô rico, tô pobre, perdia dinheiro, precisava passar um tempo juntando de novo para voltar pro mercado, depois de 3 anos de faculdade, estudando muito. Exatamente. E aí depois o Davidson pode citar aqui diversos livros que ele leu, inclusive livros internacionais. O cara tem que saber de inglês para conseguir, né? Hoje talvez nem tanto, né, Davidson? Porque tem tantos livros já traduzidos. Mas você realmente correu atrás ali. Aí, depois de 3 anos, ele conseguiu, e mais 12 meses, fazer R$8.000. O que foi um baita do retorno, né? Assim, você deve ter ficado muito satisfeito, né? Consegui, enfim. Muito satisfeito. O primeiro mês que eu consegui fechar um resultado excelente, eu até cheguei lá em casa lá com a minha esposa e falei, amor, hoje eu tenho R$50 pra gente sair. E aí ela falou, como é que você conseguiu? Eu falei, não, consegui fechar o mês positivo e paguei todas as contas, só que do lucro eu vou tirar só R$50 pra gente curtir. E aí foi o primeiro R$50 que a gente materializou o gain, né? Do gain, é maravilhoso. Do gain, comemorei com ela. Excelente, então, tem que aproveitar. Então assim, para muitos pode parecer um resultado pequeno, R$8.000 em 1 ano no day trade. Mas cara, para uma pessoa que veio literalmente do zero, que lutou 3 anos sozinho basicamente, buscando, né? Tive que aprender ali a ler livros em inglês por conta própria, não tinha condição de pagar um curso, né, de inglês, etc. Então, para mim foi uma conquista muito grande naquele ano, fechar R$8.000 positivo. Maravilha, excelente. O que você fez com esse dinheiro? Eu reapliquei, né? O dinheiro do mercado voltou para o mercado e uma parte dele no ano posterior eu comecei a fazer umas diversificações por fora também. Tipo, tinha alguns amigos que viajavam e traziam alguns eletrônicos de fora. E aí eu comecei a separar tipo, R$1.000, R$2.000 ali para trazer uns aparelhos para mim. E eu comecei a revender também. Aí
vendendo esses aparelhos, o lucro do aparelho eu voltava para recomprar alguns aparelhos e o capital inicial investido eu voltei para o mercado de novo. Entendi. Então eu quis ali criar mais uma fonte de renda, né? Girar em mais um outro mercado. Um outro mercado, exatamente. Então ele fazia o trade, depois que ele alcançou o primeiro resultado de R$8.000, ele pegava parte do recurso, botava no mercado, fazia um trade e fazia trade fora do mercado, né? Comprando eletrônicos, enfim, diversas coisas ali. Exatamente. Na verdade, é o que eu falo até hoje para os meus alunos. Tudo é trade, cara. Tudo. Literalmente tudo é trade. Se você vê uma oportunidade de comprar um terreno barato, compra porque é trade lá na frente. Uma casa, compra porque é trade lá na frente. Um carro. Não vai comprar um carro zero para pensar em vender lá na frente, né? Existem os momentos de oportunidade ali para você. Mas tudo literalmente é trade na vida. Excelente. E aí você foi, fez esses 8 mil, depois começou a girar e os primeiros lucros são mais difíceis. Depois, geralmente, as pessoas começam a ter um crescimento exponencial. Imagino que foi assim com você também, né? Você começou a ter resultados mais... Isso, eu tive um crescimento exponencial porque eu comecei a diversificar em outros mercados também, né? Como negociação em eletroeletrônica, etc. Mas, no day trade, como eu vinha com esse resultado, eu não aumentei muito o meu resultado mensal. Eu fiz um aumento pequeno de resultado. Por quê? Porque ali eu já trabalhava o meu gerenciamento de risco. Então, se eu fechasse esse mês, um exemplo, com coisa de R$800, R$900 positivo, mês que vem eu só poderia me aventurar a expor um risco desse meu lucro do mês passado de 30%. Então, chegava nos 30%, eu encerrava. Comecei o mês, no primeiro dia eu perdi os 30%, eu encerrava o mês e só voltava a operar no outro mês. No outro mês. Então eu fracionava o lucro de um mês para poder expor ao risco em outros meses. Entendi. Né? Então, mediante isso eu não consegui criar um ganho exponencial como a galera quer hoje. Fechou. Hoje é diferente, né? O pessoal quer, fiz R$1.000 hoje, amanhã ele não quer 1.000, ele quer 2. Amanhã, né? Depois de amanhã 3, depois de amanhã 5. E quando ele arrisca 5, ele tem que entender que ele só tem 3 para trás. Se você se expõe a um retorno de 5, quer dizer que no mínimo você está indo os seus 3 para trás. Você está se expondo a um risco que você não tem condição de sustentar. Não faz sentido. Que não faz sentido, exatamente. Então, eu fiz essa divisão ali do meu patrimônio no day trade. Aí quando eu consegui acumular ali nas casas dos R$20.000, eu separei R$10.000, comecei a comprar ações para poder... Aquela velha ideia, né? Agora eu vou viver de juros sobre capital e dividendos. R$10.000 ninguém vive, né? Com isso, mas já era uma construção, né? Eu entendia que era o primeiro passo. Assim como foi o primeiro passo no day trade, também foi o primeiro passo com ações ali para montar uma carteira. Então, basicamente ali, comecei a comprar o que todo mundo compra quando entra muitas ações, Itaúsa, né? Montar uma carteirinha ali com Itaúsa, etc. Né? Algumas ações ali mais famosas, que a galera geralmente vê. E aí fui diversificando. E como eu peguei um cenário que estava praticamente iniciando ali um movimento de bull market, né? Pegando ali algumas ações de bull market, até um ponto interessante, que no subprime em 2008, depois disso, mais para frente, né, eu peguei a lista das ações que mais desvalorizaram, até no Brasil, por influência dos Estados Unidos também, e incrivelmente a Natura foi uma das únicas ações que fechou 2008 positivo. Foi uma das únicas, com 60%, se eu não me engano. Caramba! 60%. Aí disso daí, estudando, né, o passado, eu comecei a identificar quais eram os ativos que se beneficiavam e se prejudicavam diante de crises. Então, por exemplo, foi uma bolha imobiliária, impactou quem? Eu pegava esses ativos e separava. Em uma outra crise imobiliária ou uma outra crise que seja ali aproximado disso, esses ativos aqui eu não vou nem olhar. Entende? Entendi. Já para esse outro tipo de comércio, eu vou ficar mais atento. Então você começou a olhar, aí já na perspectiva não de day trade, né, mas de reposição, cenários quais ativos são positivos para determinados cenários, né, e você entender qual cenário que você está e para qual ativo você vai olhar. Exatamente, porque em 2008 o que me chamou a atenção foi uma notícia na revista. Trader
faz muito dinheiro vendendo ações da Vale. Vendendo ações da Vale. Aí eu falei, caramba, vendendo. Então, aí eu comecei a linkar as informações, tipo, numa crise, se você está preparado, você faz muito dinheiro. Você não precisa fazer um day trade numa crise, você vai fazer muito dinheiro numa ação, entende? Então, eu comecei a separar os ativos, aí fui ler um pouco mais sobre história, né? Peguei até o crash de 1929 para poder entender como que funcionava, basicamente a economia, ver o que o mercado veio criando ali de, vamos dizer assim, anticorpos econômicos ali para poder se livrar, né? Ver depois disso, quais eram os ativos mais para frente. Eu falo do crash de 1929 porque foi uma grande quebra que a gente teve que impactou muitas empresas, né? Algumas até nem listadas, nem existia ainda ali no mercado, né? Mas já servia de exemplo para a gente entender como uma empresa conseguiu superar aquele cenário, né? Então, a empresa, ela traz para a gente, investidor, a experiência passada. Ela fala, cara, eu passei por tal crise e o que a empresa fez? A empresa reduziu o custo, a empresa criou se modernizou. Então, a gente pega esses elementos e anota e espera que quando isso aconteça, porque a gente está propício a todo momento está acontecendo uma nova crise, um novo cenário. Exato. Né? Nós no mercado sempre falamos, a história não se repete, mas ela rima. Ela rima. Então, você olhando para trás, você consegue ter uma perspectiva de, a depender do cenário futuro, como você pode se posicionar. Exatamente. Aí, no Covid agora, como a gente já vinha basicamente ali, eu basicamente entendendo um pouco mais, né, do passado, já tinha passado ali por outros tipos de cenário, eu cheguei a ter um drawdown em algumas ações, mas consegui travar, fazer hedge em ação ON com PN, ou montar estrutura em opções, né? Ou fazer venda do próprio BOVA 11 ali, ou do próprio índice, sendo o financeiro condizente com o ativo. Então, a gente conseguiu passar pelo Covid bem menos pior do que o resto das pessoas que a gente conhece, né? Dada a experiência e dado o estudo de como se comportar em outras crises, né? Sim. Você, de alguma forma, se especializou em crise. Em crise, exatamente. Mas, Davidson, me conta aí, depois você começou a ter resultados positivos, você chegou a ter tem muita história de trader que fez muito dinheiro com cases específicos, né? Sim. Você tem um case específico de alguma situação que você achou essa era uma grande oportunidade, ou você nunca se fez um all-in, né? Colocou tudo num canto só? Cara, eu acho que todo investidor, seja no mercado ou não, sempre fez um all-in. O cara, eu não tenho nada para investir, mas você tem seu tempo? Tem. Você está estudando para um concurso? Estou. É o dia inteiro? Então é um all-in. É o all-in. Entende? Então, todo mundo que está investindo, todo mundo que quer alguma coisa muito, ele sempre se expôs uma vez na vida em fazer um all-in. E eu também fiz um all-in, né? Que foi o que, não vou dizer que mudou a minha vida, porque minha vida, em 2016, quando eu me deparei com essa oportunidade, eu já tinha conseguido acumular um capital bem bacana, tanto no mercado de renda variável, como eu peguei várias ações, né? Ao decorrer do tempo, tive valorizações excelentes, com o acumulado do day trade. Tem gente que me pergunta, Davidson, o que virou a sua vida? Foi o day trade? Cara, o day trade, ele foi um suporte muito valioso, e é até hoje. Mas o que me fez sair da CLT e ficar confortável foi a ação, né? Foram as ações. Em 2016 eu me deparei com um case muito importante na minha vida, que foi o caso de Petrobras e Magazine Luiza, né? Ambos ali no mesmo cenário. E já existia um certo preconceito com as ações quando se valorizavam muito. Eu lembro que na época eu estava conversando com alguns amigos já sobre ações e eu já estava falando que a Petrobras estava batendo R$6, eu falei, cara, eu vou comprar Petra. E cara, tu é doido, né? Tem que comprar uma ação de Petra aí, uma carteira de DER, é melhor comprar uma carteira de DER, né? Porque estava quase o mesmo preço ali na época e tal. Aí eu ficava pensando, eu falei, cara, é incrível, todo investidor ou todo mundo que acha que entende de investimento,
menospreza ações quando está passando por um momento de desvalorização. Que é um momento que a pessoa deveria investir e ela está Na verdade, a pessoa deveria, no mínimo, estudar para entender o porquê daquilo. É o caso hoje de Magazine Luiza, muita gente falando que vai quebrar, que isso, que aquilo, mas eles se esquecem que em 2016 a nossa inflação batia em 14%, o nosso IPCA, os nossos juros, o Selic 14,5%. O Selic 14% em 2016, que era um ambiente desfavorável para a Magazine Luiza e ela custava R$ 1,60. E veio um grande hype de lá, e veio um grande hype para R$ 280, tendo aí as suas, como é que se diz? Esqueci o nome agora. Desdobramentos, exatamente, os desdobramentos. Aí agora que a gente está em um momento em que a inflação está alta, o IPCA, né, junto à taxa Selic ali, tudo alto, e Magazine Luiza também sofreu por isso, em decorrência de vários aspectos, crise econômica, junto com a pandemia, etc. O pessoal acha que uma empresa que tem um faturamento, tem um ativo circulante bilionário, vai quebrar por ter declarado um prejuízo de 200, 300 milhões. Que não é nada. Que não é nada para uma empresa dessa, né? Então, infelizmente, as pessoas que estão menos preparadas no mercado, elas estão mais preparadas para julgar um ativo do que estudar o ativo. É verdade. É ignorância, né? É ignorância, exatamente. Mas aí Petro R$6 e aí? Petro R$6, voltei, estudei e descobri qual que era o problema de Petro, né? Qual que era o problema naquele cenário de Petrobras? Corrupção, etc, etc. Os investidores estrangeiros processando Petrobras também por causa de toda a bagunça ali, né? Do nosso governo. Petrolão. Então, aí o que eu observei? Qual que é o problema de uma doença? É quando você não sabe a causa. Quando você descobre a causa e isso vai para a mídia, rapidamente surge a cura. Foi o caso do Covid, demorou, veio uma pandemia, ninguém estava preparado. Mas quando proliferou de forma rápida, todo mundo foi na corrida em busca da vacina. A mesma coisa foi Petrobras. Ela vinha desvalorizando por não ter sido ainda pulverizado para o mundo os seus problemas de fato, como se diz, rápido, né? Ali. Mas quando isso surgiu, começou a vir influência, investidores estrangeiros pressionando, tinha que fazer alguma coisa. E aí eu avaliei, fiz o valuation da empresa, observei e falei, cara, eu tenho duas empresas aqui com grande potencial, Magazine Luiza e Petrobras. Nessa época, Petrobras já estava a 4,80, nessa agora que eu comprei. E aí eu observei, eu falei, cara, vou de Magalu ou vou de Petrobras? Aí eu pensei, cara, Magalu é uma empresa, né, privada, tem um certo risco, então não sei se é o momento dela, né, não sei quanto tempo mais Petrobras está na mídia, o pessoal vai impressionar, vai vir em cima, vai tentar resolver, porque não é pessoas pequenas, são investidores estrangeiros, e aí quando envolve os Estados Unidos ou outros países, aí a coisa muda para cima de uma empresa, né? E aí o que eu fiz? Cheguei em casa, falei para minha esposa, falei, vou vender o carro, vou vender meu celular, vou vender a moto, vou vender um montezinho que a gente tem aqui, vou vender absolutamente tudo que a gente tem e vou colocar em ação. E ela tá aqui. Tá aqui com a gente, Assim, ela já confiava em mim, né? Ela já confiava em mim porque a gente já veio... Já tinha uma construção. Quando a gente casou, a gente guardava nossa roupa em caixa de papelão. O primeiro dia nosso casado, né? Voltando um pouquinho na história lá, a gente alugou um cômodo só assim, custava R$50 na época. E a primeira noite tentaram entrar, porque a nossa porta do cômodo já era acesso à rua. Não tinha muro, não tinha nada. No primeiro dia já tentaram entrar na nossa casa lá, então... Foi meio, né, uma situação ali difícil. Mas, como ela já vinha ali comigo construindo, óbvio que é um pouco difícil a gente se adaptar, sempre vai ter ali uma discussão, etc. Mas ela conseguiu ali, tá me dando apoio, etc. E a gente conseguiu, né. Investidora também, investiu em mim, exatamente. Comprou na baixa. Fez uma all-in, né. O mercado não tava falando o mercado não tava dando nada, esse aqui eu vou investir que vai dar tudo.
essa aí foi a bênção que Deus me mandou. Porque o cara nasceu feio, pobre, e uma mulher bonita falou que queria casar comigo e eu casei, né? E é bonito mesmo. Foi o all-in aí. É isso aí. Mas e aí você... Aí em 2016 falei com ela e ela falou, não, então se você quer fazer, vamos. E aí a gente me desfiz de tudo, continuava ainda trabalhando, nessa época eu já trabalhava numa mineradora, já ganhava um pouco melhor, na média de uns 1.500, mais ou menos. Nosso aluguel, a gente não aumentou o padrão de vida em nenhum momento desses, de 2008 até 2016. Né? Eu não aumentei em 2008, a gente ainda não era casado. E não aumentei durante esse período o nosso padrão de vida. Sempre morei de aluguel, buscando sempre o aluguel mais em conta, só que, óbvio, com um padrãozinho um pouco melhor. Em 2016 a gente pagava, acho que era 500, né, vou lá, 500 reais de aluguel, né, e já podia morar num lugar pagando R$1.000 de aluguel, mas não, a gente reduziu ali. E tava bem. O patrimônio que você já tinha era muito mais que às vezes uma classe média que uma já era. 2016 já tinha uma grana boa. E aí eu me desfiz de tudo, coloquei tudo, liquidei tudo praticamente, utilizei até parte do cheque especial que eu já tinha também no Itaú, fui lá e coloquei tudo em Petrobras. Comprei a 4,85, por aí, 4,80 em diante para cima ali, comprei. E aí o círculo de amigos, de parentes que a gente tem, te julga de duas formas. Ou você quebrou, porque você estava com um carro, moto, celular, e eu voltei para aquele celular 1100 de lanterninha, né? O Nokia da minha Nokia, exatamente. Ou você quebrou, ou você é louco. É o que o pessoal julga, né? Quando você faz. E aí eu cheguei a conversar com meu pai, falei, pai, eu fiz isso e tal, eu vou deixar o dinheiro lá. Ele falou, mas você acha que é viável? Você acha que isso vai demorar muito tempo, porque é um processo lento? Eu falei, não tem problema. Se ficar lá 5 anos e dobrar meu capital, para mim tá ótimo, não tem problema. Eu já trabalhei com CLT até hoje, meu padrão de vida tá tranquilo, né? Posso ir lá também vender as ações e pegar meu capital de novo, de volta, então tá tranquilo, vou deixar lá. Em 6 meses, Petrobras valorizou quase 400%. Que coisa linda, hein? 6 meses, cara. Aí eu realizei. Aí você não aguentou, mas eu não aguentei. Aí eu falei, não, agora eu posso sair do CLT. Multiplicou o dinheiro por 4. 4 vezes, cara. E aí eu falei, não, agora eu vou sair e agora eu vou fazer outras coisas. Aí comprei algumas empresas, abri uma construtora. Pegou R$50 também, levava para jantar com esse... Peguei, aí já era, né, outros tipos de janta, né, aí já era, aí a gente já tava sendo pobre chique, né? Dinheiro pouco a gente tinha muito. Então, aí abri uma construtora, diversifiquei o patrimônio, de forma que eu pudesse, já tinha lido vários livros, eu entendia que a diversificação era a segurança para o investidor, e aí diversifiquei, e aí voltei, aí a gente voltou, compramos uma Triton na época, aí mudamos de casa para outro aluguel, não comprei ainda a casa, aí mudamos para outro aluguel, aí viajamos para Israel, né, então 30 dias em Israel, aí assim, eu tinha dividendo ali para investir um pouco agora em mim, né, aí tinha que aproveitar aí, assim, o dinheiro agora me devia, né, ele podia me pagar, né, já tinha condição de pagar. A gente viajou para Israel, ficamos 30 dias em Israel, depois viajamos para os Estados Unidos para conhecer também. Aí veio o filho, aí eu tive que comprar um imóvel para poder dar uma estrutura um pouco melhor. Isso também não foi uma mansão, um imóvel que é confortável, mas que também não custou muito, né? Eu não investi muito. E aí comecei a pegar outros cases de ações, já tinha um capital massa já. Estava ali com 50% aplicado em renda variável, os outros 50% girando em outras empresas e construção. E eu não vou me lembrar o ano ao certo, se foi 2017, 2018, peguei privatização da Eletropaulo, peguei Forte Taurus, FJPA14 na época também, que é mais recente, né, 4 anos atrás, aí, 3 anos para trás. E, cara, tive muita valorização com ações, Forte Taurus mesmo eu ganhei, ela pagou pra gente a mesma quantidade que a gente tinha em ações, ela deu em opções.
deu, assim, eu não cheguei a entender, né? Mas deu, tá dado, fui lá. Tanto é que no dia que virou com as opções na conta, entrava em leilão toda hora, que tava todo mundo vendendo, não tinha liquidez, a galera vendendo, a ação que tava, tipo, você tinha 100% de lucro, eu consegui realizar ali com 60%, 70%. Que era toda hora, entrava em leilão. E eu tava com 250 mil reais em Forja Taurus, eu tinha entrado com 100 e poucos mil, aí ela teve um hype ali muito bacana ali, teve uma valorização muito boa, naquela especulação ali do povo, né, sobre Forja Taurus, etc. Então ali eu peguei mais a especulação mesmo da empresa e consegui dobrar o capital e ainda ganhei mais esses 60%, 70% de opções da Forja Taurus, que é FJPA 16, se eu não me engano, as opções. E aí de lá para cá fui pegando vários tipos de ativos, né? Tendo ali peguei a inclusão da Vale 5 com a Vale 3 também, deu um hypezinho legal na ação. Continuou fazendo day trade? Continuei, o day trade eu faço até hoje, cara. Só que hoje, assim, eu não faço todos os dias porque eu não preciso fazer todos os dias. Mas quando eu faço com qualidade. Tem dia que, como você falou, eu entro e eu vejo um risco muito alto, eu vejo um nível de volatilidade para o dia muito alto, eu vou lá e eu pego com a mão leve, faço R$1.000, que para mim tá super excelente, mesmo com o padrão de vida que eu tenho, mesmo pelo tanto que o povo espera de mim às vezes no Instagram. O cara fala, pô, o cara Deison já teve uma Porsche, já teve uma BM, já teve isso, tá fazendo R$1.000 por dia. Cara, entenda, só eu sei o que eu passei e só eu sei o quanto vale até hoje para mim R$1.000. R$500 é muito dinheiro, entende? Você fazer R$500 pensando no day trade é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro, entendendo? Então, eu não menosprezo valores pequenos e também não tenho a necessidade de expor minha imagem a fazer valores grandes para me exibir com valores grandes. Tanto é que o que eu ostento no meu Instagram se chama gerenciamento de risco. Né? A gente fechou esse mês agora com a aluna minha, a Glenda, que, cara, ela acertou 26% do mês. De todas as operações, ela teve uma assertividade de 26% e fez 20% do patrimônio dela de lucro. Porque os erros ela errava pequeno e os acertos ela errava grande. Em uma estratégia que eu desenvolvi com gerenciamento de risco. Excelente. Entende? Então eu falei pra ela até desesperou, poxa, tô 10 dias seguidos de prejuízo, como é que eu falei? Eu falei, fica tranquila, que você só precisa do mínimo nessa gestão de risco para você fechar positivo. E foi dito e feito. Ela tinha uma conta de R$3.000 e fechou com R$600 positivo, acertando 26%. Eu tenho até aqui, depois a gente mostra aí para o pessoal ver. Não, o pessoal vai começar a te seguir para ver as histórias aí. Não, tem muita história, né? Então assim, eu até falei com a minha esposa, a gente vindo no carro hoje, que o que torna uma pessoa grande no mundo dos investimentos não é o quanto você acerta, é o quanto você é especialista em gerir o seu risco. Tudo é risco, tudo é risco. A gente vinha comentando, a gente tem alguns familiares que já foram roubados, celular na rua, etc. Cara, eu nasci em uma das cidades que eram perigosas, né, na norte de Goiás, e nunca fui roubado celular na rua, nunca tive nenhum bem subtraído ali, justamente porque eu sempre soube gerir meus riscos. Eu não sou o cara que eu vou estar no meio da rua mexendo no celular, andando. Eu já fui assaltado e o assaltante não me levou dinheiro porque não tinha e não me levou o celular porque não achou, entende? Porque entrava dentro de um ônibus, guardava o celular, que era pequenininho, né, dentro do tênis. E, enfim, então assim, é gerir risco, é saber se quando você está num ambiente, vale a pena você correr esse risco? Não vale. Então, tenta minimizar os riscos ali e maximizar a probabilidade de você sair bem, né? Então, quer dizer, o risco ele não é feito para você evitar ele. Você não tem como evitar o risco. Não. Porque eu posso sair aqui, sofrer um acidente, levar a bala perdida, Eu conheço pessoas jovens que tiveram problema de infarto. A última pessoa que eu entrevistei foi a Raquel, com 18, 19, 20 anos, ela teve um problema de saúde que a medicina não tinha explicação. Então, a nossa vida, quando a gente nasce, a gente já está naturalmente exposto ao risco. Então, não tem como a gente evitar o risco. Isso é uma falácia. Até a renda fixa tem risco. Então, o risco ele não é feito para ser evitado, ele é feito para ser gerido. E os grandes ganhos não vêm dos grandes acertos, mas vêm justamente de você saber fazer essa gestão de risco e acertar, perder pouco e ganhar grande, como a gente acabou de citar aqui. Né?
Exatamente. O risco sempre vai existir e a pessoa que quer, tem a pessoa que gerencia o risco e tem a pessoa que não quer correr o risco. A pessoa que não quer correr o risco, ela vai criar uma dissonância cognitiva e vai falar, tá excelente o meu trabalho, o meu salário e o meu carro e a minha casa financiada. Tá excelente, eu preciso mais do que isso. Ela precisa, só que a dissonância cognitiva vai fazer com que ela ache que para ela tá ótimo, quando na verdade não tá. Então tem muitas pessoas que se enganam em relação a isso, né? Eu lembro que no círculo ali de pessoas que eu cresci, alguns amigos falavam, pra mim se eu tiver um salário de 3 mil, um carrinho, uma casinha, tá excelente. E eu já falava, não, cara, eu quero ter muito dinheiro. Eu quero, não, mas pra quê? Pra ele não interessa, eu quero ter muito dinheiro. É uma coisa que nasceu contigo aí. É uma coisa que nasceu comigo, eu quero e vou fazer de tudo pra ser. Muita gente fala, você quer ser melhor que os outros. Quero. Eu quero porque se você não for melhor do que os outros num concurso, você não passa. Se você não for melhor do que os outros numa Fórmula 1, você não vira um Ayrton Senna da vida. Então, você precisa querer ser. Agora, utilizar disso para soberba é diferente, né? Obviamente, todo mundo quer ser o melhor naquilo que faz. E isso é super louvável, sim, eu acredito. Né? O alto desafio. O alto desafio. Eu quero ser o melhor, obviamente, que os outros. Mas isso não é motivo para eu ser soberbo e menosprezar os outros. Eu também quero que o meu próximo seja o melhor naquilo que está fazendo. Então, eu sempre tive essa ânsia por crescimento e por me destacar. Mas não aquele destaque de mostrar para os outros, e sim um destaque para mim. Por exemplo, agora vou levar meu padrasto para conhecer o mar, nunca conheceu, vou levar ele para conhecer. E é uma coisa que para mim é gratificante. Para mim é gratificante. E o melhor de tudo, comprei com milhas, sem gastar R$1. Teve inteligência nessa operação. Não é porque a gente tem dinheiro que a gente vai gastar dinheiro. Lógico, né? tem que ser. Tem que ser inteligente. Hoje eu uso os meus cartões para comprar material para a empresa, para a construtora, para despesas, e isso me gera milha e eu viajo sem gastar nada. Então eu estou investindo, entende? Eu estou utilizando o dinheiro do meu investimento para gerar para mim, para minha família, lazer, de forma praticamente gratuita. Preciso de um recurso, venho aqui, vendo as minhas milhas, pego 8, 10 mil reais no mês, vendendo. Então já ajuda a pagar alguma coisa. Já ajuda alguma coisa. Eficiência em todos os detalhes. Eficiência em todos os detalhes. Dave, sua conversa está muito boa, assim, a tua história de fato é muito inspiradora, mas a gente já indo para os finalmente aqui, porque se deixar a gente fica falando a semana toda. Eu queria fazer 2 perguntas para você. Primeira pergunta, de acordo com o teu contexto, o que você está achando do cenário econômico, para onde você acha que a gente vai em termos domésticos, em termos globais? E a segunda é, como é que está o teu portfólio de ações hoje, né? Cara, de ações ou portfólio de investimentos, dependendo se está em ação, se não está? Sim. Então, eu vejo que hoje o Brasil está sendo a mira, né, o objetivo de vários investidores estrangeiros, justamente porque a gente está sendo um dos primeiros países, se não o primeiro, a estar recuando em relação à crise que todos os outros estão no meio ou iniciando, né? Então, o Brasil hoje, a gente já vem com 2 meses aí praticamente de deflação, o que já atrai os olhos de muitos investidores, né? A gente teve inicialmente a crise estimulada primeiro do que os outros países ainda imprimiram dinheiro, seguraram as pontas, etc. Mas agora estão pagando o preço, enquanto a gente começa a regredir. Então, o Brasil hoje tem vários ativos subvalorizados, com potencial gigantesco de valorização. Até mesmo pelo quesito que nós estamos passando com a China também, com toda essa crise que ela está passando, teve a declaração agora de 2 bancos da China declarando falência, né? A beira da declaração de falência ali, que impacta algumas empresas nossas, mas que é algo pontual, não é algo estrutural ali para sempre, né? Então isso abre oportunidades em vários ativos. Eu vejo hoje o Brasil com um mix para investimento. Hoje eu tenho NTNB com título de juros, com cupom de juros semestral, né? Tenho CDB com liquidez diária, que geralmente é um dinheiro que entra de um imóvel ou de algum outro tipo de investimento que eu tenho e eu coloco ali um CDB que eu possa ter a retirada diariamente, em caso de precisão. Tenho também
no Tesouro, como eu falei, de fixa, e tenho LCA também, letra de crédito agrícola, e de fixa só. Aí tenho em ações, estou comprado em BRFS, pode falar os ativos? Pode falar. Estou comprado em BRFS, estou comprado em Banco do Brasil. Banco do Brasil eu realizei metade, né? Mas continuo comprado nele. Estou comprado em cash trade, mas bem pouquinho, só para poder tentar pegar uma especulação de dobrar. Estou comprado em local web também. Estou comprado... Lembrando que isso não é uma indicação de investimentos. Ele está fazendo essas posições na conta pessoal dele e cada um tem autorresponsabilidade sobre seus próprios recursos. Exatamente. Não é no cal, só estou falando que já tenho na minha carteira. Inclusive, já até passou o time de compra, então nem, né? Nem adianta comprar agora. Correr lá. E aí tenho Vale, que eu comecei a montar uma posição agora, né? É importante utilizar que sempre, quando eu vou comprar um ativo, eu não monto tudo que eu tenho. Eu determino um capital para ele e vou montando aos poucos. Eu identifico as regiões de preço onde vale a pena eu comprar mais, aumentar a mão, né? Quando é ativo para carregar, não quando é ativo para day trade swing, eu entro com capital, realizo, ou loss ou gain, acabou. Agora, quando é estruturar para um prazo maior, tipo 1 ano, 2 anos, aí eu começo a comprar aos poucos. Vou ali de forma pulverizada, né? E aí tenho... falei de BRPS, né? Tenho... Deixa eu ver aqui na melhor plantação. Tanta coisa. Maravilha. E quando tem o EC, tem o Magalu. Tá bem diversificado. Tá bem diversificado. É porque aqui, nesse meio, eu tenho tipo o Banco do Brasil para dividendo, aí tenho Vale, que eu já tinha comprado e realizei, que eu também peguei o dividendo de R$9 do ano passado. Aí tem o Elet, que eu peguei também desde o ano passado, Elet mesmo, mas Elet eu já realizei ela toda. Elet eu peguei uma alta de 70% em Eletrobras, né? Então, eu tô falando todas as ações, mas assim, tem as que são com curto, médio e longo prazo, tem a carteira de dividendos. Então, é diversificação, né? Tem os ativos para me pagar dividendo, tem os ativos para swing, né? Tem os ativos para position, 3 meses, 6 meses, então assim, tem muitos ativos aí. Maravilha. Davidson, obrigado. Acho que o pessoal com certeza ficou muito satisfeito em escutar aí mais uma história, como eu já disse, muito inspiradora. E se demandarem, a gente pode fazer um outro vídeo com viés muito mais técnico, realmente falando de ação, como você se posiciona, enfim. Ou, obviamente, para quem tiver interesse, o Davidson é um dos pouquíssimos profissionais do mercado aí, tanto da parte de trade, swing trade, como day trade, que eu confio. Procura o curso dele lá, ele tem curso online, ele dá mentoria, ele mora em Brasília, mas vive viajando, né, Davidson? Amanhã mesmo a gente está indo para Recife. Mentoria lá. Excelente. Então segue esse cara para você continuar vendo aí quais são os próximos passos dessa grande história aí que ele continua construindo. Obrigado aí a todos vocês. Obrigado, Davidson. Obrigado. Até a próxima oportunidade. Valeu, obrigadão. Tamo junto. Valeu, obrigado.